Povo de Deus, Provérbios capítulo 9, o banquete da sabedoria. Observe que aqui no começo do capítulo 9, ele fala sobre o banquete da sabedoria, e aqui na minha Bíblia Plenitude, em cima do versículo 13, nós temos o título O Convite da Mulher Loucura. Então nós temos aqui um contraste, um convite da sabedoria e um convite da loucura. E aí nós temos, na verdade, dois caminhos. E Provérbios nos convida, a sabedoria nos convida a entrar, a adentrar, a seguir pelo caminho da sabedoria, não pelo caminho da loucura. Observe que os versículos iniciais falam da construção de uma casa. Versículo 1, né? Nessa casa, versículo 2, tem animais, tem vinho, a casa está arrumada, ou seja, há um banquete. Aquilo que o homem gosta, ainda mais na cultura judaica, né? Tem vinho ali, ó, tem churrasco, né? Tem carne ali, matou animal, então tem carne, tem banquete. O que você tem, o que você gosta, o que te atrai, o que te satisfaz, te dá prazer, eu tenho, a sabedoria diz. E ela faz um convite. Nessa casa, ah, retratada aqui nos versículos iniciais, ali tem conhecimento, não é isso? Instrução. Olha lá o que diz o capítulo 8, versículo. Cadê aqui? Versículo 32 em diante. Agora, pois, filho, ouve-me, porque felizes serão os que guardarem os meus caminhos. Versículo 33. Ouvi o ensino, sede sábios, e não rejeiteis. Feliz o homem que me dá ouvidos, velando dia a dia as minhas portas. Então, a sabedoria tem uma casa, nessa casa tem banquete. Então, felizes são aqueles que buscam essa casa, esse banquete, para se satisfazer completamente. Então, versículo 4. Quem é simples, quem é simples, volta-te para cá. Os simples de coração, os que estão de coração aberto, eles vão buscar essa sabedoria. Eles vão trilhar esse caminho. Agora, o que são os faltos, né? As pessoas que são sem senso, diz o final do versículo 4 e o início do versículo 5. Eles vão comer. Não, desculpa, pera, deixa eu ver aqui. Quem é simples, volte-se para aqui. Aos faltos de senso diz: vinde, comei do meu pão e bebei do meu vinho que misturei. Assim, então, o simples é um convite para os simples, as pessoas que querem, e também é um convite para aqueles insensatos, para que eles deixem a sua insensatez e volte-se para a sabedoria. Né? Versículo 6 fala: deixai os insensatos e vivei, andai pelo caminho do entendimento. Então, é um convite para os dois. Ok? Aí no versículo 7 e versículo 8, nos faz lembrar da orientação do Novo Testamento, que fala para não jogarmos pérolas aos porcos. O Champlin também fala sobre isso. Quando eu estava lendo esse texto, eu lembrei do texto do Novo Testamento, e quando eu fui fazer a pesquisa em Champlin, o Champlin fez a mesma referência. Né? Ao versículo 7, o que repreende o escarnecedor traz afronta sobre si. E o que censura o perverso, a si mesmo se injuria. Versículo 8. Não repreendas o escarnecedor, para que não te aborreça. Repreenda o sábio e ele amará. Então, há aquelas pessoas que não estão abertas para o entendimento. Elas não estão com o coração realmente em busca de correção, de progresso. O sábio não, o sábio sabe que é falho. E ele sabe que a correção
é bom para ele, é edificante, ele vai aceitar a correção. O filho sábio, ele vai aceitar a correção dos pais. O filho tolo não vai aceitar, né? Porque ele acha que ele é autossuficiente, né? Muitas vezes os filhos hoje, nossa geração, acham que sabem mais que os pais. Claro, em algumas questões bobas, que não são a essência da vida, eles sabem mesmo. Eles sabem fazer uma conta no TikTok, ah, eles sabem manusear bem os aparelhos eletrônicos, eles sabem mesmo. Mas o que é isso a nível de resultado, de sabedoria e resultado para a vida? Quase nada. Da essência da vida, eles sabem pouco, né? E aí, essa geração, essa realidade, incute na mente deles que eles sabem muito, né? Seduzem. Então, quem não está aberto para ouvir, quem não está disposto a ouvir, nem perca tempo, diz a sabedoria. Então, está lá no teu trabalho, está lá no colégio, na faculdade, sua parentela, seu amigo, amiga, qualquer pessoa. Se ela realmente se você percebe que ela está questionando, porque muitas vezes o questionamento é um grito de ajuda, se você perceber que a pessoa está querendo realmente aprender, entender, aí tu vai e caminha o quanto puder com ela. Mas se perceber que o objetivo é só questionamento, é teste para ver se você sabe. Tem pessoas que têm o prazer de se sentir assim, fiz a pergunta e não soube responder. Adoram a fazer perguntas não para aprender, mas para testar e se autossatisfazer. Nem perca tempo com essas pessoas, é o que está dizendo aqui o versículo 7 e 8. Aí, em contraste com a sabedoria que fez uma casa, que tem carne, que tem banquete e que te convida para você estar à porta dela, para você estar na casa dela, vem o convite da mulher louca, né? E ela vai também fazer o mesmo convite para sentar também à porta dela, como diz no versículo 14, 9 e 14, né? E aí então se banquetear com o que ela tem a oferecer. E o que ela tem para oferecer é a facilidade, né? Vamos ler aqui. A loucura é mulher apaixonada, é ignorante e não sabe coisa alguma. Assentar-se-á à porta de sua casa, nas alturas da cidade, toma uma cadeira. Como é que é? Assenta-se à porta de sua casa, toma nas alturas da cidade, toma uma cadeira para dizer aos que passam e seguem direito o seu caminho. Quem é simples, volte-se para aqui. E aos faltos, de senso diz: as águas roubadas são doces. Ela está fazendo um apelo para as mesmas pessoas, para os simples e para os faltos em bom senso. É o mesmo convite que a sabedoria faz, ela também faz. E ela coloca aqui, ó, e ela fala abertamente no versículo 17: as águas roubadas são doces. Está vendo? E o pão comido às ocultas é agradável. O que é isso aqui? A mulher loucura, que está em contraste com a sabedoria, ela está fazendo uma contraproposta, indiretamente dizendo: rapaz, para tu conseguir lá é um caminho muito espinhoso, isso leva tempo, dedicação, sabe? Muito esforço. Aqui as coisas são mais fáceis. Por que tu vai, por exemplo, por que tu vai cavar um poço que dá um trabalhão? Por que tu vai fazer uma cisterna que dá um trabalhão se tu pode roubar água já prontinha? Entendeu? Não vale a pena. Esse é o caminho da criminalidade, da bandidagem. Caminho fácil, curto. Por que vou trabalhar se eu posso pegar uma arma, parar alguém na rua e obter o que eu quero em questão de minutos? Para eu conseguir as minhas coisas, ter que estudar todo dia, acordar, ir, voltar, fazer faculdade, fazer curso, dedicar, perder tempo. Para que isso? É
eu vou lá e pego uma turma e vou assaltar e pego tudo prontinho. Essa é a mentalidade do mundo do crime. Por isso que é criminoso, é marginal, né? Vive à margem da sociedade. Não andam de acordo com a sociedade, vive à margem. E é isso que está dizendo aqui, o convite para a facilidade. Não é isso? O convite para a facilidade. Porque as águas roubadas são doces. E o pão comido às ocultas é agradável. 18. Eles, porém, não sabem que ali estão os mortos, que os seus convidados estão na profundeza do inferno. Ou seja, essa mulher loucura está chamando, está falando de facilidade, mas a casa dela esconde morte, esconde o Sheol, a profundeza do inferno. Quer ver como é? Já aprendemos que no Velho Testamento falou de inferno é Sheol, né? Vamos ver aqui, isso aqui é Sheol também agora, que foi observar isso aqui, quer ver? 9:18, tem uma referenciazinha aqui no versículo 18. Olha lá, hebraico Sheol. Sempre que você ouvir no Velho Testamento, sempre não, né? Pelo menos na maioria das vezes, você ouvir falar de inferno no Velho Testamento, é Sheol, sepultura, ou seja, é morte. No caso aí é a morte física. Nós já aprendemos que no Velho Testamento a ideia de vida após a morte é um processo gradativo, né? De vida com Deus ou vida de sofrimento, é algo gradativo, que nós temos alguns resquícios lá no Velho Testamento, e a maior comprovação de que isso existe com base no Velho Testamento, nós já aprendemos que é Lucas capítulo 16, versículo 19 ao 31, aonde Jesus vai contar a parábola do rico e do Lázaro, e no finalzinho ele vai revelar algo extraordinário, que ele vai falar assim para o rico, que queria que o evangelho fosse pregado para os seus irmãos que ainda não haviam morrido. A parábola mostra de maneira muito clara uma pessoa que está consciente após a morte, uma pessoa que sabe quem é ela tem auto-identidade, ela não perdeu a sua identidade, uma pessoa que lembra dos seus irmãos que estão vivos, e é uma pessoa que não quer que seus irmãos vá para o lugar onde ele está. E aí e pede para que pregasse o evangelho, para que um dos mortos pudesse ir lá e pregar para os seus irmãos, para que seus irmãos não venham sofrer aquele dano. E a palavra está muito clara lá. Jesus falou: não, tem Moisés e os profetas, ouça-nos. Então Jesus situa, ele conta uma história no Novo Testamento, situando a história lá no Velho Testamento, Moisés e os profetas. E aí então ele dá lá no filme, lá no capítulo lá do Novo Testamento do filme, ele revela uma realidade dos capítulos anteriores. Ou seja, sim, sempre existiu não só a sepultura como morte em si, mas também a doutrina do tormento eterno, né, do castigo para um e do benefício para outro. O castigo para o rico e o benefício para o mendigo. O rico viveu na gandaia, o rico viveu na gandaia e o mendigo, apesar de ter suas limitações, vivia de acordo com a vontade do Senhor. Percebe? Então, é uma escolha, né? Os que buscam facilidade buscam o quê? Buscam a, o inferno, buscam a chama do inferno. Eles vão ter os benefícios da facilidade, mas depois isso vai ter um resultado. Vai chegar a conta, vai chegar o juízo, vai chegar a sentença e vão ter que pagar o preço. Então, o texto mostra de maneira muito clara dois caminhos e as pessoas precisam escolher que caminho irão seguir. O caminho da sabedoria ou o caminho do convite da mulher loucura, que é colocado aqui de maneira poética como um caminho contrário ao caminho da sabedoria. Você que está aqui me ouvindo, qual é o caminho que você tem seguido? Em tese, você está no caminho da sabedoria. Só que esse caminho da sabedoria, estando nele, existem princípios, existe dedicação. Há muitas pessoas que estão no caminho da sabedoria, mas na verdade, apesar de estar lá, não dão devido valor a esse caminho. Não progridem dentro desse caminho.
porque esse caminho é um crescimento constante. Pessoas estão estagnadas no processo de conhecimento, no processo de se banquetear com o banquete da sabedoria, que é o conhecimento, dedicação, autodisciplina. Há muitas pessoas no caminho da sabedoria se comportando como que estivesse no caminho da perdição, no caminho da mulher loucura, como diz aqui o título na minha Bíblia, Plenitude. Escolha, né? Escolha e tenha consciência que a tua escolha tem consequências. Pense em todas essas coisas e que Deus nos abençoe.